Vamos refletir, né, como que aqui no Instagram tem a possibilidade de ficar gravado, né, as nossas lives. Vamos refletir um pouco sobre a Páscoa, né, principalmente sobre a questão da Sexta-feira da Paixão, né, esse período, tá certo? Eu vou me posicionar. Bom dia liderança. E aí, tudo bem, Fernando? Vamos refletir um pouco aqui para ficar na memória, né? Porque é isso, hoje em todo o mundo, né, se comemora a Páscoa, data essa e de grande importância. Eu vou falar aqui em relação à questão do calendário cristão, para os cristãos, né, tá certo? A importância da Páscoa, porque na história principalmente porque a questão do cristão com o judaísmo está entrelaçada, né? A cultura, os cristãos, podemos assim falar, judaico-cristão, é uma cultura muito próxima em termos de religião, né? A parte de religiosidade. Claro que Jesus era judeu e Jesus ele veio para cumprir com os mandamentos, né? Cumprir com os mandamentos do Antigo Testamento, né? O que é que acontece? Jesus ele veio justamente hoje, como que é a Páscoa, ele veio como um cordeiro, né? Para morrer, né? Ali em sacrifício de toda a humanidade, né? Jesus ele veio com um propósito, com uma missão, né, de morrer, né? Porque o que é que acontece? Os judeus, né, eles sacrificavam animais, né, para redimissão, se sacrificavam para redimir dos seus pecados. E Jesus ele veio para quebrar, né, com essa sequência, né, de sacrifícios. Né? O que é que acontece? Jesus ele foi enviado, né? Deus Pai o enviou, né? Como um cordeiro, né? Para se sacrificar, né? Pela humanidade, por amor à humanidade. Né? O que nós vamos analisar e vamos observar, né? A força de um propósito, né? Podemos assim falar em relação à questão de um propósito, né? Deus ele enviou Deus Pai enviou seu Filho com um propósito, né, de salvar a humanidade. Nós sabemos, né, na história bíblica, né, na Bíblia cristã, que não foi fácil. Né? Jesus ele veio, né, nasceu de uma virgem, desde o início foi perseguido. Né? Se nós formos analisar na história, né, no Novo Testamento, né, que Jesus ele veio. José de início não queria, né, aceitar, né, ele como filho, né, o criar, mas aí foi necessário Deus intervir, né, e enviar um anjo para falar para José que aquele filho, que aquela criança era o Filho de Deus, que ele era o Salvador da humanidade. E Jesus veio para trazer a salvação, né, a mensagem de salvação e de vida eterna a toda a humanidade. Nós observamos que desde o início, né, quando Jesus nasceu, né, que aqueles pastores, né, vieram visitar, né, e houve uma inveja imensa por parte de Herodes. Herodes ele quis matar, como matou vários inocentes, né, teve uma matança de inocentes, para prejudicar e para atrapalhar, né, a vinda do reino de Deus a essa terra. Mas Deus proveu tudo, né? E durante 30 anos, Jesus ele viveu aqui nessa terra como um ser humano normal, né? Como uma pessoa normal, fazendo as coisas, cumprindo as leis. Mas quando ele completou 30 anos, ele iniciou o ministério, porque para os judeus a maturidade, podemos assim falar, a maioridade, ela é concedida, tipo a pessoa tem quando se completa os 30 anos de idade. Né? E Jesus,
Aos 30 anos, ele começou o seu ministério. Aos 30 anos, Jesus ele iniciou, né, a sua missão aqui nessa terra. Ele bem falou que não ia ser fácil. Ele já falava nas profecias, né, nas próprias profecias fala, né, no Antigo Testamento, que não ia ser fácil. Mas ele tinha uma missão. Jesus ele tinha um propósito. Jesus ele tinha uma missão, né? Ele tinha um objetivo. E qual era o objetivo de Jesus? Morrer na cruz, né? Em forma de sacrifício por toda a humanidade, né? E não foi fácil. Ele iniciou seu ministério aos 30 anos de idade, né? E por mais ou menos 3 anos e meio ele cumpriu o seu propósito aqui na terra, né? Pregando o reino dos céus, pregando a mensagem de salvação, trazendo soluções, curando as feridas dos que estavam enfermos. Jesus operou milagres e maravilhas aqui nessa terra, né? Porque ele tinha um propósito. Mas chegou a hora, né? Jesus encerrou, podemos assim falar, o seu propósito aqui nessa terra, né? Dos 30 aos 33 anos e alguns meses, ele fez a obra dele. Ele fez discípulos, né? Ele formou a sua igreja. Podemos assim falar, Jesus, para alguns, né? E para mim mesmo, eu considero Jesus como o maior líder de todos os tempos. Eu considero Jesus o maior líder de toda a história da humanidade. Por quê? Porque Jesus ele trouxe uma mensagem, ele trouxe um evangelho que é boas novas, né? E para que esse evangelho fosse pregado, ele precisou fazer discípulos, né? E nós vamos analisar que as pessoas que Jesus trouxe, muitos não eram pessoas qualificadas com letras, né? Podemos assim falar, não eram doutores aqui nessa terra, mas Jesus os capacitou, Jesus os trouxe, os chamou e os capacitou para fazer a sua obra, para cumprir com o seu propósito. Porque o que é que acontece? Jesus veio a este mundo para morrer, né, por toda a humanidade. Jesus ele veio a este mundo para cumprir com a promessa, né, para cumprir com a promessa que Deus tinha feito a Abraão desde o início, né, e que Deus vinha falando através da sua palavra, através dos ensinamentos do Antigo Testamento, através dos profetas. Deus eles vinha sempre falando através dos seus anteriormente que enviaria um que era maior, né? Até o próprio Moisés falou que ele era maior que ele, que ia fazer uma grande obra, um grande profeta. Jesus ele veio, né, para cumprir com um propósito. Jesus ele veio para cumprir com um propósito, né? E hoje, sexta-feira, né, dia de hoje, foi justamente quando Jesus cumpriu com o seu propósito de morrer na cruz do Calvário. Jesus ele veio para morrer por toda a humanidade. Porque a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É através de Cristo, né, que o homem encontra-se paz, salvação e vida eterna. Podemos assim ver nas Escrituras, né, na Bíblia Sagrada, que era Jesus o mediador, era Jesus que ia fazer a conexão, né, entre Deus e os homens, né? Era Jesus, né, e foi Jesus, né, que veio trazer esse podemos assim falar, essa conexão que se havia quebrado entre a humanidade, entre o homem e Deus. Jesus ele veio para cumprir com a sua palavra, para se sacrificar em nosso lugar, em lugar do homem, né, para se redimir, para redimir a humanidade. E assim nós, né, seres humanos, podemos ter a salvação, a vida eterna, através
né, da Bíblia Sagrada através dos ensinamentos de Jesus. É isso, pessoal. Para os cristãos, eu particularmente aqui eu me posiciono como cristão, como que vocês têm observado em minhas palavras, que eu trago muito para mim, né? É isso. Jesus, ele veio em uma sexta-feira, morreu, né? Foi sacrificado. Jesus, ele passou por um processo de julgamento, né? O que é que acontece? Jesus foi acusado de ser traidor, né? De trair a pátria, de trair os judeus, de não cumprir os mandamentos, né? De fazer coisas que não eram do agrado dos judeus, e Jesus foi morto, né? E decidiram entre Barrabás e Jesus, né? O povo naquela época, no tempo de Páscoa, tinha essa tradição de escolher soltar entre escolher soltar uma pessoa, né? E tinha dois presos, que era o Barrabás, né? E que era Jesus do outro lado. E a humanidade, o pessoal da época, podemos assim falar, preferiram escolher a Barrabás, né? Um homem que matava pessoas, um homem que era um criminoso da época. O pessoal preferiram escolher Barrabás do que Jesus. Mas tudo foi para que se cumprisse as escrituras sagradas, né? Tudo foi para que se cumprisse os mandamentos, né? E as promessas. E Jesus, ele tinha que morrer, né? Para que ao terceiro dia ele ressuscitasse, né? No caso, Jesus morreu hoje, numa sexta-feira, e ressuscitaria no domingo, né? Jesus ressuscitaria no domingo. É isso, pessoal. Tudo pelo um propósito, né? Tudo para cumprir com uma missão. Tudo para cumprir com a missão ao qual lhe foi dada, né? E Jesus, ele veio para cumprir com esta promessa, né? Jesus, a partir do momento que ele morreu e quando ele ressuscitou, deu-se início ao seu ministério, podemos assim falar, a obra, a sua grande obra, né, aqui nessa terra. Porque ele mesmo fala, quando ele ressuscitou, que ele era necessário, ele ia voltar para o Pai, mas ele ia acompanhar a sua igreja. Ele mesmo falou: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Jesus, ele veio para cumprir com a missão, para fundar a sua igreja, para preparar discípulos, né? Preparar pessoas para fazer a sua obra, né? E hoje nós observamos, no decorrer da história da humanidade, o que os ensinamentos de Jesus fez, né, no decorrer da história, né? Podemos assim, no calendário cristão, antes e depois de Cristo. Jesus, ele revolucionou a humanidade. Jesus, ele veio para revolucionar, né? E para os cristãos, né, hoje é uma data muito importante, é uma data muito marcante, porque é uma data de agradecimento, porque Jesus, ele veio para salvar a humanidade, morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, né? E é isso, pessoal, que fiquem com essa reflexão, tá bom? Jesus, ele veio para cumprir com um propósito. Jesus, ele veio para cumprir com o seu propósito, com a sua missão, né? Que possamos nós, nos dias de hoje, pedirmos, né, direcionamento a Deus, né, e sabermos, né, qual é a nossa missão, né? Qual é a nossa missão aqui nessa terra, né? Porque nós bem sabemos que as coisas passam, o tempo passa, né? E qual é a tua missão aqui nessa terra? Jesus, ele veio cumprir a sua missão. Jesus, ele veio cumprir o seu propósito, né? E fez e cumpriu, né? E formou e fundou a sua igreja. E hoje
o cristianismo, os discípulos de Cristo, se fazem presente em todo o planeta. Jesus fez discípulos, fez seguidores através dos seus ensinamentos, através do seu evangelho, formou, treinou discípulos e os seus discípulos se multiplicaram. E hoje são milhões de milhões. Que nós possamos aprender com Cristo, agradecer e buscarmos cumprir a nossa missão. Tá bom? Valeu, pessoal. Essa é uma reflexão que eu deixo aí para vocês, nesse dia, nessa sexta-feira da Paixão, tá certo? Que fiquem com essa mensagem, com essa reflexão aí. Eu não queria deixar passar vazio, tá bom? Valeu, pessoal.